Meu muito bom dia a todos, colegas vereadores, presidente, a imprensa, esse público presente. Presidente, antes de abordar o tema em que eu gostaria de comentar, que alguns colegas aqui que me antecederam já o fizeram, eu queria dar resposta ao senhor Roberto, aliás, José Roberto, que me mandou uma mensagem nas redes sociais, e sou um assíduo atuante das redes, gosto muito de ouvir, né, e ler o que as pessoas nos enviam, as opiniões, as críticas, inclusive, as sugestões, em que ele dizia, me questionava se eu havia visto a decisão judicial em relação ao decreto 571, e que se eu, vereador de Palmas, tinha coragem de vir aqui manifestar o meu apoio. Eu queria mandar aqui o meu voto de solidariedade a esse senhor, José Roberto, que é servidor público do município e estava revoltado com essa situação da suspensão das férias, e nós estamos aqui, senhor José Roberto, servidor, juntamente com os vereadores que me antecederam, manifestando apoio à decisão judicial e aos servidores públicos do nosso município. Jamais nos furtaremos da nossa obrigação e da nossa missão aqui defender o que é legal e o que é justo. Então eu mando essa mensagem. Ele disse que iria assistir pela internet a sessão de hoje, então está aqui cumprido o meu compromisso. Mas eu queria, presidente, entrar num tema que me assustou muito, a mim, a minha equipe, aos colegas que eu compartilhei, vereador Lúcio Campeiro, vereador Joaquim Maia e vereador Júnior Gel. Quero poder depois compartilhar com demais colegas a situação e a pertinência da parceria número 01/13. Parceria, diria eu, uma dispensa de licitação para que o município, através da Secretaria de Planejamento e Gestão, contratasse o Instituto ICPA, Instituto de Conhecimento e Ciências Aplicadas. Contratação esta muito bem discorrida aqui pelo vereador Lúcio Campeiro em sua fala. E o que visa essa contratação, essa parceria, né, que consta em diário oficial do último dia 11? De que esta OCIP, ou seja, de que essa empresa possa fazer a revisão da base de cálculo dos encargos previdenciários sobre a folha de pagamento mensal dos servidores, devido pelo Tesouro Municipal, aos regimes próprios da Providência, e também identificar os créditos de repasses efetuados a maior, ou seja, a mais, que tem por objetivo regularizar esses mesmos repasses feitos pela Prefeitura de Palmas. Ou seja, eles contrataram uma empresa sem licitação para refazer os cálculos dos repasses da Prefeitura para o Fundo de Previdência dos Servidores, o Previ Palmas. E essa mesma empresa ganhará 20% em cima do que ela identificar como repasse a mais da Prefeitura e da Previdência. Ou seja, a Prefeitura Municipal de Palmas, através desse ato, quer meter a mão no fundo e no dinheiro dos servidores do município, para que esse valor retorne à Prefeitura de Palmas. Com que embasamento legal e com qual justificativa? Eu pergunto aos senhores. O amparo para esta parceria, que eu prefiro chamar de dispensa de licitação, é a Lei Federal número 9.790, que é a lei que regulamenta as OCIPs. Mas é importante deixar claro, presidente, que esse ato não contém a indicação do número do processo administrativo em diário oficial, que instruiu tal contratação. O embasamento legal é indicado somente por essa lei que rege aos OCIPs, e ele é um embasamento que não é completo. E, além do que, não há nenhum indício de que esta contratação foi feita, foi passada por um parecer jurídico da Procuradoria do município de Palmas. Ou seja, não há transparência nenhuma e clareza em relação
ao objeto dessa contratação ter sido feita de forma legal. A que pese ser uma OCIP, mas eu queria lembrar aqui as várias OCIPs que já passaram pelo Tocantins, como a tal da ProSaúde, que veio aqui para o Tocantins, em um convênio com o governo do Estado, passou a mão em milhões e milhões de reais dos cofres públicos e foi embora, ficou um ano aí e deixou o HGP do jeito que está, caindo aos pedaços. Existem OCIPs sérias e idôneas, mas existem também OCIPs de fachada, que tem o fim de captar recursos dos cofres públicos dos municípios do Brasil afora, para poder favorecer a terceiros. Eu queria deixar aqui também a minha estranheza, vereador Júnior Gel, que esta mesma contratação foi feita pelo governo do estado do Tocantins, visando este mesmo fim. Há 3 meses atrás, teria a prefeitura, em conversas com o governo do estado, trazido esse mesmo instituto para executar esse mesmo objeto desta contratação, com este mesmo fim. Já não basta o governo do estado ter surrupiado 500 milhões de reais do IGEPREV e agora ainda quer refazer base de cálculo para pegar dinheiro que foi repassado a mais de volta para os cofres públicos do governo do estado. E a prefeitura agora querendo fazer a mesma coisa. Eu não tenho condição nenhuma de concordar com esse assunto. Pelo contrário, discordo. E para nossa tranquilidade, digamos assim, para a tranquilidade dos 8.000 servidores concursados do município de Palmas, que são donos do Prev Palmas, é bom lembrar isso. Prev Palmas é administrado pela prefeitura, mas aquele dinheiro que está lá, aquele fundo, ele é do servidor público efetivo do município. Eu trago aqui para os senhores, para tranquilizar a todos e também os servidores, uma jurisprudência do estado de Santa Catarina, onde o Tribunal de Contas daquele estado considera irregular contrato de uma prefeitura daquele estado a terceirização de serviços de compensação previdenciária, ou seja, o mesmo objeto desta contratação. Já existe jurisprudência do Tribunal de Contas do estado de Santa Catarina contrário a isso. O Tribunal de Contas alega em sua decisão que esse tipo de serviço, ou seja, refazer esse cálculo de repasses de prefeitura para os fundos de previdência, é atividade permanente e exclusiva da administração pública, devendo ser executada por servidores do quadro do próprio pessoal, portanto, não pode ser contratado e nem licitado. Eu fico aqui pensando sobre a competência desse instituto e dessa OCIP para refazer esse cálculo e ganhar 20% em cima desses repasses, que falam nos bastidores da Prefeitura de Palmas ser na ordem de 10 milhões de reais. Em minhas mãos está o cartão de CNPJ desta mesma OCIP que foi contratada para este fim, para refazer esse cálculo. Na descrição da atividade econômica da empresa, diz que ela é uma empresa de pesquisa e de desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais. O que esta empresa, esta OCIP, com esta atividade aqui descrita em seu próprio CNPJ, tem a ver com o objeto da contratação feito pela Prefeitura de Palmas com o fim de refazer a base de cálculo dos repasses a Prev Palmas? Nada tem a ver. Mais uma vez, caros colegas vereadores, a Prefeitura adota um método duvidoso, as dispensas de licitação, escolhendo empresas ou institutos que não têm capacidade técnica para fazer o objeto e cumprir o objeto dessas tais dispensas de licitação ou adesões a atas de registro de preço. O Prev Palmas é um órgão extremamente técnico, e eu não tenho dúvida que lá contém técnicos competentes
para refazer essa base de cálculo, e a custo zero. A Secretaria de Gestão e Planejamento, da mesma maneira, tem bons técnicos efetivos lá instalados. O tempo do bloco, presidente, para concluir, por favor. A Secretaria de Gestão e Planejamento, da mesma forma, vereador Joel Borges, tem técnicos competentes há muitos anos que se debruçam em cima desse tipo de cálculo, a custo zero. Por que motivos a gestão municipal, por meio desse convênio, pretende, digamos assim, contemplar esta OCIP pagando 20%, digamos assim, de comissão em cima desses créditos recalculados que voltarão para os cofres da prefeitura? Créditos esses depositados em fundo dos servidores públicos do nosso município. Já não basta suspensão de férias, não pagamento de direitos, já não basta o cumprimento dos acordos, e agora esta municipalidade quer mexer no fundo da Previdência dos servidores municipais de O novo vereador não consegue uma parte, Natan? Com prazer, vereador. O novo vereador Iratan traz, juntamente com o vereador Luiz Campelo, que antecedeu, uma preocupação que tem que ser tratada com muita seriedade com relação ao Previpalmas, até frente aos aspectos desses fundos previdenciários que tem sido o que tem ocorrido no nosso Estado. O que nós podemos notar, vereador Iratan, é que não está se podendo ver o dinheiro ser juntado. O dinheiro junto ali, ele é cobiçado. Né? E o Previpalmas precisa juntar o dinheiro. Precisa juntar, ele está na fase de juntar. Na LDO desse ano é apresentado o estudo atuarial referente ao Previpalmas, no qual, hoje, a arrecadação do Previpalmas é de 22 milhões de reais. E ela tem uma despesa de 7 milhões de reais. Há um superávit aí da ordem de 15 milhões de reais ao ano. Superávit esse que tem que ser ordenado para frente, porque no ano de 2028, segundo esse estudo, a curva muda. O Previpalmas vai arrecadar menos do que vai ter condição de pagar. E se ela não fizer caixa nesses próximos 14 anos, que é o tempo do caixa, que é um período curto, 14 anos vai ser rápido. E a partir de 2028 não vai ter condição de honrar com os compromissos previdenciários dos servidores do município, de honrar com as aposentadorias, de honrar com os atestados, não vai ter condição. Então, é importante que tenhamos esse cuidado agora com esse dinheiro. Esse cuidado exatamente nessa discussão, como o novo vereador faz e traz. Não é um dinheiro que pode ser colocado de qualquer forma. Ora, contrata-se uma empresa sem licitação, contrata-se uma empresa como uma parceria, com a contrapartida de 20%, por que não 5%? Por que não 25%? Por que 20%? E por que não ser feita pelos técnicos? Gratuitamente, custo zero, como o vereador fala. Agora, o que a gente nota é que não está havendo o cuidado necessário com esse dinheiro, muito pelo contrário. O que se nota é que está se buscando mecanismos de estar utilizando esse dinheiro não para o bem a que o mesmo se destina. E esse cuidado com o Previpalmas nós temos que ter, porque senão no futuro nós não teremos condições de honrar com os compromissos dos servidores do município. Muito obrigado. Eu agradeço a sua contribuição, vereador, e para encerrar, eu queria deixar muito claro que esse contrato, esta dispensa, foi feita à revelia da gestão do Previpalmas. É um contrato feito entre a Secretaria de Planejamento e esta tal OCIP, passando por cima dos técnicos, da presidência do Previpalmas e do direito constitucional, como autarquia independente que é o Previpalmas. A parte a Vossa Excelência, vereador João Borges. Agradeço a parte, nobre colega. Na verdade, sobre o Previpalmas, já houveram no passado algumas discussões equivocadas sobre o Previpalmas, que tem na gestão do Previpalmas uma preocupação de ser um pouco responsável nessas questões do dinheiro. Esse projeto eu não conheço, solicito a Vossa Excelência que me dê uma cópia, não tem como discutir porque eu não conheço, não vou dizer que está certo ou errado, mas gostaria que Vossa Excelência me passasse uma cópia, porque eu me preocupo com a gestão do Previpalmas, tendo em vista lá ter alguém indicado pelo PMDB, não indicado por mim, não foi eu que indiquei, mas sendo do meu partido, eu tenho a preocupação.
acredito que deve ter alguma outra versão que a gente vai analisar e sendo possível, trazer à luz. Vereador, na verdade, essa dispensa, ela consta no Diário Oficial do dia 11 deste mesmo mês. Mas eu faço questão de enviar a Vossa Excelência este relatório que nós temos em mãos. A presidência do Prev Palmas não tem nada a ver com essa história. Como eu disse, foi feita a revelia da autarquia. Quem fez o contrato foi a Secretaria de Planejamento, junto diretamente com essa empresa. Deixo aqui o meu repúdio a este contrato, que poderíamos fazê-lo a custo zero e não ter que repassar 2 milhões de reais dos cofres públicos para essa OCIP, que sequer tem competência para exercer o objeto da contratação. Meu muito obrigado a todos pela atenção.